E voltando agora no nosso último bloco, continuamos aqui com o assunto que a gente estava abordando com a doutora Ivina Pinheiro, ela que é fisioterapeuta pediátrica. E aí, vamos voltar ao assunto aqui, gente, sobre a parte da fisioterapia infantil. Posso dizer infantil, que não tem problema nenhum. Sim, pode é pediátrica, sim. mas é infantil, né? E eu queria saber sobre a questão dos métodos, de tipos de tratamento que a fisioterapia tem hoje em relação à tecnologia, o que se tem hoje de mercado. Como é que é, Ivina? Conta um pouco para a gente. Pronto, Mari, a gente tem uma série de formações específicas para profissionais que trabalham com crianças. Existe, né, que é um dos mais antigos, que é o conceito Bobbott. Ele não é considerado um método, mas ele é um conceito neuroevolutivo que foi criado há muito tempo e ele vem se desenvolvendo e é muito presente ainda hoje nas clínicas de tratamento. E dentro dele existe as formações avançadas, né, específicas para cada paciente. Ele é um conceito que aborda tanto crianças quanto adultos. Tá? É um curso, né? Isso, o terapeuta ele precisa fazer uma formação. E aí existem algumas escolas Bobbott. Aqui em Fortaleza existem alguns cursos de formação, os terapeutas vêm formar outros, tá? E é um curso de suma importância para o terapeuta que atende o público com acometimento neurológico. E é um curso bem caro, né, Ivna? Ele tem um custo alto, Por pois isso que as sessões são caras. ele gente. tem um custo alto, como também a formação do terapeuta, ela demanda muito tempo. Eu mesmo fiz em São Paulo. Tive que viajar, e aí você passa um tempo distante. Residência. Não é como se fosse uma residência, porque ele é dividido em módulos. E aí é um curso teórico e prático. Mas tem que ter a parte prática, né? Hoje em dia, eu acho que saúde não se brinca, né? Eu sou um pouco contra a questão desses cursos online que tem a necessidade, tem uns não, tem uns que são mais realmente para você aprender lendo e tudo mais, mas tem uns que são presença, tem que ter a presença, e tem os online. Eu não gosto desse tipo de curso, eu não acho legal. E Mari, principalmente, eu acho que a primeira coisa é a gente saber abordar a família. Você mesmo, antes de começar o programa, estava me relatando que você se identificou no diagnóstico do Pietro com alguém que te acolheu. Doutor Marcelo Iliabe Pinheiro, um beijo, ele já veio aqui no programa, depois eu vou trazer ele de novo, porque ele é maravilhoso, gente. Então, assim, até essa vivência de você conseguir saber acolher, lidar com as famílias, isso é muito importante. A gente, o primeiro contato geralmente são famílias fragilizadas, que estão descobrindo algo novo. Então, até o manejo com a família, ele é essencial na prática. Ou até que já vem também, assim, cansada, mães cansadas, né, de estar procurando tratamento aqui e ali, e não são totalmente acolhidas, né? Então, de não ser acolhidas, de não saber o que fazer, de ouvir, isso não tá certo, mas e o que eu faço? Eu dou aula em uma especialização e eu costumo dizer para os alunos assim: antes de vocês levarem um problema para os pais, vocês pensem qual será a solução. Porque a gente leva o problema para a família e a família fica: e o que eu faço? E muitas não perguntam, porque é tanta informação no consultório, é tanta informação na consulta, que às vezes a pessoa nem lembra de perguntar. Então, assim, além do Bobbott, existem os conceitos que usam vestes terapêuticas, né? Os métodos que usam vestes terapeutas. Não sei essas vestes. As vestes, elas são roupas desenvolvidas para ajudar na postura, na ativação muscular das crianças. Tem vídeo delas pra gente mostrar? Eu acho que não tem foto, nenhuma foto dessas que eu te passei, mas um dos métodos bem conhecidos é o TheraSuite. Ele é um método que foi desenvolvido em Michigan, nos Estados Unidos, e até hoje a criadora do método ela é viva. E ele é realizado em módulos. A criança vem, passa 20 dias em tratamento, 3 horas por dia, durante 4 semanas. E aí, dentro desse tratamento... Na Dinâmica Ped tem, não tem? Tem sim, essa gaiola, essa grade que a gente vê em algumas dessas fotos, ela é um dos recursos. Eu lembro que tinha uma meninazinha, eu esqueci o nome, mas ela tinha síndrome de Down. E ela passava, exatamente o que eu lembro que a Josi falou.
ela passava 20 dias fazendo o tratamento e 20 parada. Aí ela ficava tipo como se fosse com uns elásticos ao redor do corpo, é isso? Isso, E existe preços, uma né? veste, né? A veste, ela existe vários tamanhos, adaptada. As vestes, elas são padrões, mas a forma que a gente posiciona a veste, ela é única para cada criança. E aí ele é um conceito, né? Ele é um método Eu vou intenso. conseguir essa foto e vou mostrar pra vocês aqui. Vamos conseguir. Vamos sim. Ele é uma terapia bem intensa, né? A gente chama de terapia intensiva. Pode ser feito por fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos. Todos podem ter essa formação. E aí é feito de acordo com a necessidade de cada criança. No início é feito um protocolo, pensando no que aquela criança precisa, qual é o objetivo da família. Mário, eu sempre gosto, antes de começar qualquer tratamento, eu gosto de perguntar para a família qual é o seu objetivo. Porque às vezes o nosso objetivo como terapeuta não é o objetivo da família. E quando as crianças são maiores, eu pergunto para as crianças o que é que você queria aprender a fazer. Eu acho que isso é muito válido, a percepção do outro, né? Do paciente, do familiar. Então, o TheraSuite, o PediaSuite, ele também é um conceito, é um método que usa veste terapêutica, tá bom? Existe o Cuevas Medec, existe os treinos de marcha. Todos esses você tem, esses cursos? Quase todos. Algumas, assim, dentro da nossa abordagem como terapeuta, a gente decide por onde caminhar. O que a gente vai aplicar, o que a gente vai trabalhar. Existem terapeutas que só trabalham com TheraSuite, existem terapeutas que só aplicam o Cuevas Medec, e existem terapeutas que trabalham. Seria esse Cuevas? O Cuevas Medec, ele é um conceito também. É um método que trabalha reações, que trabalha postura, tá? E aí dentro de todos esses conceitos, os terapeutas se identificam com alguma dessas formações e decidem por onde trabalhar. E assim, nem todos os métodos são para todas as crianças. Tem crianças que não vão se adaptar a um tipo de método e tem crianças que já vão se beneficiar mais do método. Isso também depende da decisão da família, de aplicação ou não, certo? E da realidade de cada criança. É engraçado que assim que o Pedro começou, ele chorava muito, muito, muito. E eu lembro que tinha uma plataforma vibratória. Era assim, mas lá ainda tem lá? Sim. É uma plataforma assim desse tamanho aqui mais ou menos. Ela ficava vibrando assim e colocava o Pietro, o bebê no caso, de barriguinha para baixo, né? E ela começava a vibrar e acalmava ele. Ele gostava da plataforma. E aí ele parava de chorar aos poucos. Tinha vezes que ele até dormia. Essa plataforma vibratória, o que é? A plataforma vibratória, ela é um recurso que vem como a plataforma que a gente tem lá na Dynamic Pad, da Dynamic Pad, ela é uma plataforma que ela faz uma vibração tridimensional, então ela simula um pouco a marcha, né? Ela é lateral e ela ajuda no equilíbrio, ajuda a associação de exercícios de fortalecimento, dentre uma série de coisas. Além da plataforma, a gente tem esteira, simuladores de escada, a eletroterapia, que também pode ser aplicada em criança. Pode. A gente tem alguns recursos, mesmo o FES normal, que a gente usa em adulto, ele pode ser aplicado em crianças. A gente tem também a corrente NEMES, é outra corrente. Mas aí como a criança vai saber, por exemplo, na corrente, se tá bom, se tá forte? Pronto, a gente precisa aplicar em crianças que têm alguma resposta, que conseguem me dar alguma resposta sobre a estimulação. Crianças que têm algum tipo de convulsão. Como se fosse, por exemplo, a partir de tantos anos? Não é bem a idade, porque vão ter crianças maiores que não vão conseguir me dar um bom feedback de como está sendo a aplicação da corrente ou não. Sim. O que mais que vocês têm lá? Eu lembro que tem uma sala também bem bacana que é de audiovisual. Pronto. Né? Existem também alguns recursos. A gente trabalha com recursos de fortalecimento dentro de todos os aspectos, né? Com peso, com polias mesmo. E a gente lá tem uma sala game. Na sala game. Eu acho bem bacana aquela sala. Pronto, já existem vários estudos. Bem lúdica, né? Isso, já existem vários estudos que mostram que a terapia associada a alguma interação virtual, seja ela um videogame ou uma sala semi-imersiva ou imersiva,
é muito positivo, pois as crianças têm uma boa resposta, têm motivação para realizar a terapia e lá dentro dos jogos, né, são associados outros recursos, como um treino de força, como uma esteira, como uma bicicleta. Então, é um recurso, quando a gente fala de criança, a gente precisa de motivação, precisa de interação, precisa que a criança goste daquilo. Então, os recursos, né, audiovisuais, salas games, como se fosse videogames... Tipo eles são jogos só que né? eles são jogos interativos. A criança toca e ele emite o som. A criança faz compras e consegue usar o braço e levar as compras para o supermercado. Interage em som e também a criança consegue mover com a mão os recursos. É um projetor, mas ele tem algumas funções a mais. Sim. E assim, por exemplo, nesse caso, não sei se tem a ver, mas você pode dizer melhor que eu. Essa questão que dizem muito assim, a questão da tela que faz mal para a criança, não seria isso também uma parte da tela? Porque está espelhando algo que seria Pronto. uma tela? Perfeito, Mari. A gente até os 2 anos de idade, né, não expõe a criança à sala game, tá? E os estímulos visuais delas são de baixo estímulo. Então, eles não trazem esses prejuízos como o excesso de jogos nos celulares e videogames podem trazer, certo? E sim, as telas são prejudiciais. A gente vê cada vez mais estudos sobre isso. Mas por que exatamente? A tela, ela causa um excesso de hormônios que não deveriam acontecer no cérebro da criança. Então, é como se a criança ficasse com digamos, dependência de receber aqueles hormônios. Os jogos dos celulares, quando todo mundo já alguma vez já jogou em celular, ele faz aqueles estímulos de gol, play, são estímulos altos. E aqueles estímulos, eles causam no nosso cérebro excesso de hormônio. E o cérebro da criança, ele fica... jogando como se jogasse muito dopamina. Exatamente. Fosse um sistema de recompensa. E aí o cérebro fica viciado em receber sistema de recompensa. E aí, escrever num papel na escola não vai ter sistema de recompensa. Conversar com outra pessoa olho no olho não vai ter sistema de recompensa. Fazer um encaixe simples de um brinquedo, o cérebro não vai. Então, a criança ela acaba perdendo o interesse pelas outras coisas comuns, pois o cérebro dela está sempre esperando receber. O pior é que hoje em dia, se você chegar no restaurante, primeira coisa que você vê a criança é no celular. Eu sempre falo, quando eu era criança, a gente ia no restaurante, eu brincava com os palitos de dente. Eu também. Tu também, Mari? Arrancava o rótulo da pimenta, do azeite. Tipo isso. Né? Ficava pegando os palitinhos de dente, assim, aí ficava quebrando, formando casinha. Eu também, fazendo, Mari. Palavra. Era isso. Hoje usando em dia, a imaginação, não. né? Hoje em dia não, as crianças só querem estar no telefone. E o pior é que os pais, para poder meio que se ver livre, né, de uma certa forma, e poder fazer, ou poder conversar, ou poder até mesmo comer, tem que dar o telefone para a criança. As telas, elas estão se inserindo cada vez mais na vida de todo mundo, nas nossas, né? A gente tem que se policiar para não estar o tempo todo em tela, mas a gente já sabe que o excesso de tela, ele causa essa série de consequências, pode interferir na fala da criança, uma criança muito pequena que está iniciando a fala, uma série de consequências que não são benéficas, né? Isso aí é uma escolha mesmo da família, que a família faz, de oferecer ou não, a gente sempre informa, fala para o familiar o que é que pode trazer. E aí é uma decisão da família de expor ou não a criança, né? Acaba que você, Ivina, como fisioterapeuta, não vai, tipo, na hora do teu atendimento, tu não chega a ser só fisioterapeuta. Porque quando tu chega para falar com os pais, com a família, acaba que meio você sendo uma psicóloga. Claro, não vou dizer, né? Mas assim, tem que ter um pouco desse feeling para poder passar isso para as mães, para os pais, né? Olha, Mari, acaba virando uma relação mais forte do que a gente pensa, porque quando eu recebo uma criança, por mais que seja uma criança está com torcicolo, eu preciso abranger todo o desenvolvimento dessa criança, saber como é que está sendo a dormida dela, saber como é que está sendo a alimentação, saber como é que a posição que a mãe está amamentando o bebê. Até isso influencia. Até isso influencia. Então, assim, a gente precisa saber
como a criança está inserida. Eu digo, os terapeutas que atendem em ambiente domiciliar são privilegiados porque eles conseguem ver a dinâmica da criança. E assim, é exatamente isso. A gente acaba tendo um envolvimento para além. A gente vai para a escola, a gente vai para as relações familiares, até porque muitas vezes a gente passa muito tempo com essas crianças. Muito tempo. Normalmente a sessão dura o quê? Uma hora e meia? A sessão dura em torno de 50 minutos. Algumas crianças fazem 2 sessões seguidas. Mas eu digo no sentido de que os pacientes são nossos por muito tempo. Eles chegam bebês, vão crescendo e muitas vezes continuam dentro da terapia. Crianças que têm diagnósticos, né, que necessitam de acompanhamento de fisioterapia por mais tempo. Então a gente acaba conhecendo muito, sabendo muito, né? E também, assim, às vezes os pais, e isso é muito importante de ser feito. Eu vou comprar uma bicicleta para o meu filho, pergunto a opinião do fisioterapeuta. Né? Isso é muito importante. Se já está na época, se não está, se essa daqui é melhor, qual o melhor modelo. Isso influencia também, né, querida? Influencia, porque são crianças que vão ter alguma dificuldade na postura, no posicionamento. Então a gente pensa junto numa melhor cela, num melhor lugar para colocar o pé e possíveis adaptações para as crianças. Isso tudo, olha aí. Aí diz que a fisioterapia é 1001 utilidades, né? Porque mexe com tudo, até no tipo de bicicleta que a criança vai usar. E as crianças que dependem de cadeira de rodas, andadores, sim, também somos nós que prescrevemos. Muito, né? Somos nós que fazemos essa prescrição, a prescrição adequada de qual tipo de andador adequado, qual tipo de muleta, qual tipo de cadeira de rodas, as adaptações que serão feitas, as órteses que as crianças usam. As órteses são aqueles, digamos, sapatinhos que as crianças usam para ajudar a caminhar. Então, somos nós, fisioterapeutas, que fazemos essa prescrição. E, Fina, você já teve algum paciente, por exemplo, que era, sei lá, um paraplégico e quase voltou a andar ou não? Mari, depende muito do diagnóstico em si e a causa específica. Nós temos crianças que demoram um tempo a andar, que saem, né, são bebês, começam a andar de andador e conseguem caminhar sozinha. A gente tem um exemplo de uma criança que está aqui nas fotos, a Luísa, ela tem mielomeningocele, ela é uma criança que caminhou com andador e em seguida conseguiu caminhar independente. Hoje ela caminha de forma funcional. Normalmente. Isso. Olha, tem aí, ó, gente. Aqui tem ela mostrando ela andando. Às vezes a gente usa o andador como um recurso para iniciar a marcha e depois a gente tem possibilidade de tirar, colocar uma muleta, uma bengala de 3 pontos e depois a criança caminhar sozinha. Essas evoluções acontecem. Assim como também às vezes as crianças elas param de andar por um período, por alguma cirurgia, alguma coisa, e depois elas conseguem retornar assim. Com a físio, óbvio. Isso. Olha só, gente, que bacana esse programa, né? O tempo passou assim, ó, rapidinho. Mas eu tenho que dizer que acabou. Mas, primeiramente, quero agradecer a presença da Ivna aqui no nosso programa. Foi muito bom conversar esse bate-papo maravilhoso sobre a fisioterapia, que é uma profissão que eu amo. Tanto é que eu me formei em fisioterapia também, né? Sou colega de profissão também. E queria pedir para a Ivna para deixar um recadinho para vocês que estão em casa. Vai lá, Ivna. Mari, primeiro, né, um prazer estar aqui falando do que eu faço, falando do que eu gosto de fazer. A fisioterapia ela é realmente uma profissão muito abrangente e que a gente começa a conhecer quando a gente precisa dela, né? Quem precisa de fisioterapia um dia vai ser sempre muito grato. E o que eu deixo, né, de mensagem hoje é sobre o desenvolvimento das crianças. O quão ele é único, o quão ele é importante, né? Existe uma frase que diz assim: a infância é um chão que a gente pisa por toda a vida. Ai, que lindo. Então, quem tiver criança em casa, né, filho, netos, parentes, que a gente zele por esse período que é único, que a gente não deixe de acompanhar. E passa tão rápido. E passa tão rápido, né? Passa, só eu que diga. Um dia desse Pietro tá na minha barriga, hoje o menino já está com quase 3 anos. Escolhendo o que quer, né, Mari? Mas, Ivna, mais uma vez, obrigada por estar aqui. E eu deixo vocês com a próxima atração,
Até segunda-feira que vem, aqui no Stories na TV. E segue a Ivna aí, onde tem os caracteres aqui embaixo, viu, galera? Um beijo!